Nossa terceira tentativa de começar a live. Eu tive um problema aqui no microfone do meu telefone e eu espero que agora vocês estejam me ouvindo com a qualidade melhor. Eu troquei do telefone para o tablet para a gente fazer a nossa live sobre o regime militar. 60 anos do regime militar esse mês. Ah, Bárbara, que boa notícia, que coisa boa. Que bom, Júlia. Muito obrigado. Valeu demais, Lari. Excelente, maravilha. Então, só estamos aguardando agora o professor Daniel, que é o grande especialista de regime militar, né, que é também o professor do curso de História Mundial do Nabucco. A gente faz aí uma dobradinha já há muitos anos, né, que a gente trabalha juntos em várias instituições, e agora no Nabucco ele é o professor de História Mundial e eu sou o professor de História Mundial Questões. Eu faço as questões objetivas e ele dá aula do curso de História Mundial. Mas ele tem uma tese de mestrado sobre a história do regime militar brasileiro, em particular o papel do futebol na história do regime militar brasileiro. Teremos a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, mas ele entrou aqui. Acabou de entrar. Vamos ver se ele aparece aqui. Apareceu. Apareceu. Maravilha. Estava aguardando aqui e quero saber o seguinte, vem cá, tá bom o lance do áudio? Eu botei um Cara, fone aqui. o seu áudio está excelente. O meu parece É, que ficou bom também. Porque aqui agora eu estou usando o ficou. tablet. Ficou. Cara, Eu acho que até essa é botei a um. primeira live que a gente faz na vida juntos, hein? A gente já fez vídeo junto, gravado e tal, mas live acho que É nunca porque fizemos a live é juntos. muito contemporâneo pra gente, né? A gente, como diz o engenheiro gaúcho, viemos lá de trás, né? Então, live A é gente é muito, velho, né? É isso que você quer dizer, né? muito, Vintage. live é muito nova geração. Bom, Professor, uma grande é, honra estar aqui com você nesta live, a nossa primeira live dessa nova geração. Você, como um grande especialista do regime militar brasileiro, estava me lembrando aqui que ou não. quando eu escrevi o manual da FUNAG, foi você quem escreveu os capítulos de regime militar para mim, que eu não Mas sabia a nada. gente, vamos lembrar que a gente fez uma permuta. Você fez, né, formação da Itália e da Alemanha para o manual que eu tinha lá que eu tenho, né? De vez em quando ainda vende aquilo, né? É o manual que foi feito lá em 2015 Aquela coleção da da Saraiva, né? coleção da Saraiva, que o Rodrigo, que é o De professor História do regular de Mundial, História de História do do Brasil, Brasil, do Nabucco. né? O Rodrigo que me fez o convite para mim, me convidou. Então, o Rodrigo faz a História do Brasil e eu faço de História Mundial e você fez os capítulos. E a gente fez Verdade. Foi uma uma permuta permuta. justa. Ah, foi Eu uma achei permuta muito muito justa. legítimo. Eu não Legítimo. lembrava que era Itália e Alemanha, eu achava É. que era Congresso de Viena. Não, mas então, você fez Congresso de Viena e Unificações. Foi isso. Você fez todos esses e eu, os dois capítulos, e eu fiz a ditadura civil militar. Mas não fui eu que escrevi a parte do Bolsonaro, não, tá, gente? Essa Essa parte aí. essa parte da responsabilidade é exclusivamente minha. E o pior é que quando saiu o lance, eu fiquei com o maior medo. Eu falei, caraca, será que eu escrevi isso? E o João Daniel, pô, tá no meio dessa polêmica toda. Ele, não, ele não fui eu, não. Mas, Mas é claro, isso. Uma permuta. Foi muito. muito rico aquilo. Eu acho muito legal, porque de fato eu entendia muito pouco de relação de regime militar. De lá para cá eu estudei um pouco, li o seu texto, aprendi, fui lendo alguma coisa. Então eu me sinto minimamente capacitado para fazer essa live contigo hoje. Mas na época, em 2013, eu não sabia nada do assunto e você me salvou naqueles capítulos de regime Não, militar. Muito foi um obrigado. maior prazer fazer aquilo ali. Agora, olha só, por que, assim, a ideia foi minha, né? A ideia, porque estava, né, o Vitor falou de vários professores fazerem lives e tudo mais, e é uma coisa que, pô, já queria fazer há muito tempo, uma live aqui pelo Nabucco, acho que é um espaço bem legal para a gente trocar ideia. E a ideia original era fazer no dia 1º de abril, É né? verdade. E acabar com aquela palhaçada de que é dia 31 de março, né? Não é dia 31 de março, é dia 1º de abril. O golpe vai ser efetivado no dia 1º, entre o dia 1º de abril e o dia 2 de abril, né? Mas os militares não queriam que fosse 1º de abril porque já tinha aquele lance de dia da mentira e tudo mais. Então, né, eles já pensando nisso, deslocaram a data para o dia 31. E aí a ideia era uma segunda-feira, né? Mas aí a gente teve alguns problemas técnicos e tudo mais. E a gente passou para agora. E por que eu tive essa ideia também? Porque você, João, participou de alguns debates
né, sobre os 60 anos do golpe. Eu participei de um dos 50 anos do golpe. 10 Foi lá na anos UF. atrás, olha aí, que coisa. Isso. Cara, eu fui Eu participei de um com. convidado para pelo menos 4 eventos Uhum. não é exatamente celebração, né? Mas de, de, de eventos de discussão discussão e acerca da debates data. acadêmicos sobre acerca da data, né? Um na PUC que vai acontecer, não aconteceu ainda. Ah, é? O da PUC vai acontecer sobre a política externa do regime militar no golpe, que vai acontecer em maio, e um que vai acontecer uma rede em agosto, que vai acontecer na Casa Rui Barbosa, que é a semana dos eventos da Casa Rui Barbosa, e que eu estou até temerário de participar, porque a mesa vai ser eu, Gelson Fonseca, Letícia Pinheiro, Mônica Hirst e Maria Regina Soares de Lima. Eu É fico me uma galera perguntando de o que eu vou peso. fazer ali naquele lugar, né? Porque assim, É são uma só os galera de meus peso. ídolos máximos para falar sobre o regime militar. E teve, na semana passada, no mês passado, justamente um pouco antes, em março, o convite que o professor Marcos Desemone fez para que eu mediasse lá na UERJ um evento sobre política externa do regime militar, aí com o Williams Gonçalves, que foi nosso professor na UF, né? Uhum, Com o Antônio uhum. Carlos Lessa, professor da UNB, e com a professora Miriam Gomes Saraiva, também da UERJ. Foi muito rico, E muito aí interessante esse seminário. eu tinha uma pergunta para fazer com vocês, para você, que eu acho que assim, trazer para os nossos alunos, diante desses debates que surgiram nos 60 anos, o que você acha que tem de rico para a gente trazer para o universo do CACD? O que você acha que você viu de discussão acadêmica que pode vir a contribuir para os nossos estudos? Olha, as pessoas que eu vi falando, quase sempre, ou de maneira geral, eram pessoas que já estudam esse assunto há muito tempo. Uhum. Eu assisti à mesa, por exemplo, do Daniel Arão com o Rodrigo Pato Mota, São dois que eram que dialogam, que escrevem vários livros, tem vários isso, livros deles discutem um assunto, aqui. debatem os É. temas, né? O grande debate que apareceu, foi inclusive uma pergunta que a gente teve, que a gente pode discutir mais para frente se você quiser, e você pode dar sua opinião, é a questão do civil-militar, Que o né? Em que que o Daniel já fala há muito tempo, né? algumas pessoas argumentam que talvez isso era uma maneira de livrar a cara dos militares, assim, diminuir um pouco a responsabilidade dos militares e que politicamente talvez fosse interessante marcar como só regime militar. Isso é um debate bastante rico que apareceu lá, né, com essa postura entre o Daniel e o Rodrigo Pato, que de um modo geral concordam na maior parte das coisas, mas que nesse ponto discordavam. Outro ponto que havia de debate é a questão da dita branda, de que se teria tido uma fase aí, né, meio Hélio Gaspari, de que a ditadura era envergonhada e que não tinha ditadura ainda e que o governo Castelo Branco não implementa isso. Esse é um tema que se tornou muito atual porque está agora em curso, não sei se você sabe, um podcast baseado nos livros do Gaspari, que está rolando. Então, é um podcast todo ele baseado nos livros do Hélio Gaspari. Essa é uma outra discussão. E o bom é que ele tá liberando os áudios, né? Porque o Hélio Exato. Gaspari, acho que as Pela pessoas primeira não têm vez ele muita está noção. divulgando os áudios, As pessoas exatamente. não têm muita noção que o livro do Hélio Gaspari, quando o primeiro livro foi divulgado, foi lançado, eu estava entrando para a faculdade, né? E a primeira recepção dentro da faculdade do Péssimo. livro do Gaspari foi péssima. Foi assim, o jornalista escrevendo sobre história. E o primeiro a colocar a cara a tapa e fazer uma resenha dizendo o seguinte, olha, o que ele está trazendo é muito bom e pode ser revolucionário para a historiografia foi o Daniel Arão. Daniel Eu Arão, que lembro, tem. o Daniel, ele defendia isso, eu me Ele lembro disso. defendia. O Daniel teve a tese de mestrado do Daniel foi A Revolução Faltou o Encontro, em que ele era muito crítico, né, das esquerdas e muita gente criticou ele por isso, tudo mais. Tanto que quando eu entrei para a faculdade, o Daniel Arão estava passando por uma fase de, digamos assim, ostracismo dentro da academia. Né? Eu falo isso para os meus alunos e os meus alunos não têm noção. Eu falo assim, mentira. Eu assisti aula de História Mundial. Lá era História Contemporânea 2. Né? Tive História Contemporânea 1 com Williams, História Contemporânea 2 com Daniel Arão. Era eu e mais 7 alunos. Porque ele sofreu um boicote dos alunos e ninguém queria assistir aula com o Daniel porque ele seria um homem de direita. Um homem vendido. Né? Um grande absurdo. Enfim. E aí foi aí que eu fiquei muito próximo do Daniel. Né? Acho que você sabe, mas muitas pessoas podem não saber. O Daniel foi meu orientador, né? Na monografia de final de curso. Então, assim, Daniel para mim é uma referência. Né? Quando eu estava no terceiro ano e a professora passou
para mim um texto sobre as revoluções russas e ela falou do Daniel Arão Reis Filho para mim, eu falei, cara, eu quero ser que nem ele, né? Eu estava naquela dúvida, né? Óbvio que eu não vou ser que nem ele, mas enfim, eu estava naquela dúvida, né, de passar fome fazendo história, será que eu vou passar fome, não sei o quê. Falei, cara, se eu seguir esse cara, pô, vou conseguir alguma coisinha. E quando eu entrei para a faculdade, ele já era tipo uma referência para mim, né? Então ele estava sendo boicotado, mas ele foi o primeiro a falar o seguinte, ó, o que o Hélio Gaspar está fazendo tem relevância histórica e vamos prestar atenção. E passaram-se, né, os anos, e quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, lá em 2012, né, eu fui criticado porque eu coloquei como referência o Hélio Gaspar. E qual era a alegação? Você não pode colocar o Hélio Gaspar como referência porque ele Porque ele não não divulga as as fontes. fontes. É isso. Só que aí, quando ele lançou o quinto livro, ele mostrou muitas das fontes. Ele fez um site, né, que ele digitalizou muita coisa e tudo mais. Então, assim, ele divulga e agora Começou ele a está divulgando responder um mais. pouco essas críticas, né? Mas não completamente. Agora, no podcast, você tem vários áudios, inclusive a voz do Geisel. Eu nunca tinha ouvido a voz do Geisel. E aí eu comecei a ouvir a voz do Geisel, aquele sotaque gaúcho, já mais envelhecido, aquele jeito antigo de falar e tal. Mas eu concordo com a Juliana, que falou aqui no chat com a gente, né? Juliana E é mestrando eu estou perdendo aqui. Vai, do fala chat. aí, vai controlando. Juliana é mestrando de Relações Internacionais na PUC Rio. E ela tá falando a coisa do furo, né? A ideia do furo. Quem falou um pouco sobre isso semana passada foi o Felipe Figueiredo, né? Ele fez uma postagem muito interessante criticando o Gaspari nessa perspectiva de que ele tem um olhar de que ele está querendo a notícia, ele é o primeiro que dá. E na história não é bem assim que a banda toca, né? Na história você tem que estar sujeito ao peer review, né? A crítica dos pares. Mas em termos historiográficos, de fato, eu concordo que o Hélio Gaspari é uma grande contribuição, é uma coisa muito importante, inclusive ele escreve de maneira bem mais agradável do que nossos colegas historiadores, então é mais legal de ler. Mas isso não impede que a gente preste atenção em outros autores, que eu acho que são muito relevantes também. O Marcos Napolitano, o Carlos Fico, o próprio Rodrigo Pato Samota, o Daniel Arão Reis Filho, né? E Daniel Araújo dos Santos, que escreveu, né? A Arena, Onde a Arena Vai Mal, um clube do Nacional, né? Um livro importante. Time nacional. Um time do Alguém está Nacional. perguntando qual o nome do podcast? Eu quero ouvir tudo em sequência, eu não quero ficar a Leliola. Ih, rapaz, eu não estou conseguindo ler direito porque Léo tô velho. Loyola. Léo Loyola. Deve ser. Eu não tô. Letícia Loyola. Letícia Loyola, deve Provavelmente ser, né? é Isso. tudo deduzido. Não sei Depois se aparece. soluciona a nossa dúvida aqui. Deixa eu ver, podcast Gaspari. Eu quero ouvir tudo em sequência. A Ditadura Recontada, tá? O O nome nome do do podcast é a A Ditadura Recontada. Recontada. Isso, exatamente. É bem interessante, assim. Eu tô achando interessante o podcast. Você falou que vai ouvir tudo de uma vez só. Eu já ouvi os 2 primeiros episódios. Gostei dos 2 primeiros episódios. Mas em relação a esses debates, alguns debates voltam a aparecer. Na área de política externa, o debate que apareceu muito entre o Antônio Carlos Lessa e o pessoal da UERJ, o Williams e a Miriam, era a respeito da multiplicidade de perspectivas do regime militar em termos de política externa. É como se o regime militar não tem uma política externa, tem várias políticas externas, e cada política externa é uma política externa diferente, e não dá para ter aí uma visão coesa, né, ou implícita em relação a isso. Outra coisa muito prioritária que foi discutida é o papel dos Estados Unidos e o lugar dos Estados Unidos na política externa do regime militar. Isso também foi muito discutido. E nas perguntas da audiência havia uma demanda muito interessante por temáticas, a gente sabe, né? Quem tem um olhar metodológico na história, a gente sabe muito bem que a história ela é feita muitas vezes por um olhar do passado que busca novas perguntas, né? Então, havia perguntas sobre a questão identitária, sobre o papel do movimento negro no regime militar, sobre o papel das mulheres no regime militar, que são temas que estão muito fortes hoje e que, de alguma maneira, acabam influenciando um pouco essa perspectiva. Outro tema que não apareceu, mas que eu acho que também é muito relevante, é o papel dos indígenas no regime militar, né, e de como o regime militar encobriu o genocídio das populações nativas e estimulou ainda mais uma visão predatória e desenvolvimentista sobre a Amazônia, sobre o meio ambiente, naturalmente promovendo o genocídio, ou a intensificação de um genocídio que já tinha mais de 500 anos, né, no regime militar brasileiro. Não sei. Inclusive, a Comissão da Verdade chegou a falar sobre isso. Tá? Você tem uma série de relatórios da Comissão da Verdade que fala sobre isso. E existe um livro que está tratando sobre o assunto. Povos Indígenas e Ditadura. Tá? Da
Amanda Gabriela Rocha Oliveira. Tá? Ela fala assim, a luta dos Caigangue no Rio Grande do Sul. E a partir dessa luta dos Caigangue, ela vai falar de outras lutas. O livro dela está bem interessante. Você tem outro livro que fala sobre isso, que é Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia. Tá? É da Iaci Guilherme Vieira. Então, tem um outro chamado Direitos dos Povos Indígenas em Disputa. Então, assim, tem uma produção recente falando bastante sobre isso. Tá? Então, O tema dos povos indígenas no regime militar ele é muito importante, né? Aquela grande fotógrafa que depois passou a ter um pavilhão enorme lá em Inhotim, a Cláudia Andujar, que aliás é sobrevivente de campos de concentração nazista, ela começa a luta em defesa dos Yanomami durante o regime militar. Sim. E ela passa mais de 20 anos dentro da população Yanomami e tal, e depois disso você tem o próprio Xing, né? Que se junta, né? Já na redemocratização, no movimento de redemocratização, com o Raoni, né? E começa a divulgar essa temática, que é um exemplo da redemocratização, como a redemocratização abre caminho para assuntos que eram tabus no regime militar. Como a questão do meio ambiente, dos negros e como as questões das mulheres. Vamos lembrar que as esquerdas militantes elas sufocavam a bandeira da luta das minorias, dos negros e das mulheres. Porque elas falavam o seguinte, olha, primeiro a gente tem que derrubar o regime, depois a gente fragmenta a luta. Se a gente fragmentar a luta agora, a gente não consegue derrubar o regime. Né? E essa é uma das coisas que a gente pode dizer que é um dos efeitos colaterais da ditadura. Né? Essa coisa chegar aqui um pouco depois. Né? E tem muita gente que, inclusive, eu já li muito texto bom sobre isso ainda, né, de efeitos colaterais da ditadura, o fato de que essa oposição ela vai tentar se reunir e você tem a formação de centrão aí, né? Porque você coloca ali o MDB. O que é o MDB? O MDB é um grande centrão. Né? E aí você tem até discussões sobre se devemos entrar no MDB numa luta institucional ou não. É nesse contexto que o próprio MR8 entra no MDB, né? Lembra disso? Os guerrilheiros que faziam parte do MR8 entraram para o MDB para tentar uma luta institucional para enfraquecer a ditadura militar. Inclusive, o nosso ex-chanceler, o Aloysio Nunes Ferreira, era desse grupo. Isso, exatamente. É um exemplo que depois vai... Enfim, vamos falar. Aí sai depois com o PSDB, vai formar o PSDB em 88 e tal. Agora, quem fala um pouco sobre isso também, de maneira muito rica, muito interessante, que é um livro bem recente, que eu recomendo enfaticamente, é o livro do Celso Rocha de Barros, né, que agora é o host, né, do novo nova fase do Fórum de Teresina. E o Celso Rocha de Barros publicou no ano passado um magnífico livro sobre a história do PT. PT, uma história. E nesse livro, na história original, o momento inicial da formação do PT é como uma espécie de grande convergência desses movimentos sociais. O movimento gay, o movimento negro, o movimento da Igreja Católica, o movimento das mulheres, o movimento dos sindicatos, dos operários, o movimento dos intelectuais nas universidades, na USP. E aí, ao viabilizar isso, cria uma espécie de monstro, uma hidra de 9 cabeças, que não se entendia, que só batia a cabeça o tempo inteiro, e que vai ficar 10 anos sem ter um direcionamento muito claro, no sentido de que tem muito pouca influência política, até que em 89 o Lula consegue ter palanque em todo quanto é lugar e quase ganha as eleições e chega no segundo turno, e aí muda tudo, porque aí a perspectiva de chegar ao poder permite que essa federação de sociedade civil, né, que era, segundo ele, deu origem a um partido político que é o único partido político que manteve coesão e estrutura ao longo da história da Nova República. Mas isso já é a história da Nova República. Mas no final do regime militar... fazer jus aqui ao livro que eu acho mais importante desses últimos. Existe uma coleção da Companhia das Letras sobre o regime militar que é muito interessante, que é chamada Coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Tá? Tem aquele livro que eu acho que é muito importante sobre a toda e os militares, sobre... esse livro é muito bom, muito bom. Era um outro livro que eu queria recomendar também. A gente já está fazendo, né? Porque uma das perguntas... Do Felipe Recondo, né? Uma das coisas que pediram pra tanques gente... e a toga. Tanques e toga. Tanques e toga. Deixa eu botar aqui. Tanques e toga. Deixa eu ver se é isso mesmo. O livro é muito legal, muito interessante.
É, Tanques e Togas, Tanques e tá? Togas. É um livro que eu Isso. acho que tem um impacto, sim, em termos institucionais, porque se você pegar, por exemplo, a prova do CACD, né, afinal de contas, o Nabucco é um curso que prepara para o CACD. A gente está Isso, aqui vamos. fazendo várias divagações intelectuais sobre a historiografia e os personagens, mas acho que tem um elemento pragmático dessa live, que ela vai ficar gravada para quem tiver interesse, que é indicar um pouco quais são os caminhos caso o regime militar, que é uma efeméride relevante, seja eventualmente cobrado num concurso no CACD, caso permaneça o IADES ou caso mude, né? Porque existe boas perspectivas de que possa ser uma outra banca, e aí uma banca da UNB, ou sei lá, uma outra banca qualquer. E aí, por que cairia, né? Se você pega a prova dos últimos anos, você tem tido uma prevalência de temas institucionais, né? As instituições culturais do Império, as instituições da colônia e a administração, as instituições do primeiro reinado, parlamento e participação, imprensa. Então, se você for falar do regime militar, uma das instituições que é relevante é o STF. Né? Então, acho que, sem sombra de dúvida, esse livro é um livro para prestar atenção, pelo menos. Só lembrando, e o último que eu queria só para mencionar aqui é Os Fuzis e as Flechas, tá? História de sangue e resistência indígena na ditadura. Tá? Quem é Só o para autor? completar, o autor é o Rubens Valente. Tá? O Rubens Valente tem uma atuação bem interessante aí Fuzis e nas flechas. redes sociais, tá? Então, é só para a galera Tanques e anotar. togas, fuzis e flechas, fica dentro do mesmo campo E- semântico. É uma coleção, né? É uma coleção, uma coleção. E aí, só para a gente fechar, vamos falar aqui sobre o golpe em si. Né? Eu, eu defendo a ideia de que é um golpe civil-militar, tá? E aí eu vou colocar minha visão e você depois rebate ou não, porque eu acho que a minha visão, uma visão diferente da maior parte das pessoas, de grande parte das pessoas, que acha que assim, vamos colocar a culpa nos militares, foram os militares que fizeram os golpes, foram eles que colocaram tanques na rua, são os militares que têm uma força para que no país inteiro você tenha um golpe, afinal de contas, o exército ele tem representação em todos os cantos do Brasil, né? Então, para a defesa, e isso faz com que você tenha um comando que gere, né, um movimento de âmbito nacional. E muita gente fala assim, tem que colocar na conta do Exército. Eu gosto de dividir a responsabilidade com os civis. Por um motivo muito simples, porque a gente vai ver isso ao longo, né, da nova república, civis sem uma quantidade, e depois a gente pode até fazer uma comparação, sem a Igreja Católica, sem os empresários, sem a imprensa, sem a OAB, será que era possível um golpe? É essa que é a discussão. Será que só através das Forças Armadas seria possível uma ditadura de 21 anos? Será que sem o apoio do STF, será que sem o apoio dos congressistas era possível um golpe e a manutenção desse golpe por 21 anos? Eu creio que não. Tá? Podemos falar dos Estados Unidos, com certeza, até para comparar com o que aconteceu em 2023, eu acho que 2023, isso. Eu acho que é interessante a gente fazer essa comparação, mas eu falo de golpe civil-militar e gosto também de abordar a ditadura civil-militar, beleza? Porque eu acho que os militares, os civis são muito importantes até na tortura, né? Vamos lembrar disso. A tortura teve participação decisiva dos civis. Você tem a OBAN lá em São Paulo, ela foi patrocinada por grupo de empresários e tinham empresários que assistiam sessões de tortura na OBAN e se divertiam. Vamos lembrar que esse tema foi mostrado pela primeira vez para o público, sim, um público mais amplo, naquele filme do Reginaldo Faria, Pra Frente Brasil, que saiu ainda em fins da ditadura, e que depois foi recontado em um documentário com um camarada que até fez o mestrado junto comigo, o assessor, o cara que esteve ao lado do diretor, que é sobre o Boylicen, Cidadão Boylicen. Muito bom Boylicen também. era Muito legal o documentário. era o diretor do grupo Supergás Brás e o Boylicen era um dos principais financiadores da tortura na ditadura militar. Por quê? Isso é uma outra coisa que a gente tem que lembrar. A tortura nunca foi institucionalizada. Eu recebi uma questão de um aluno falando assim, o que tem de comum nas ditaduras latino-americanas? Daniel, sabe qual era a resposta certa?
Institucionalização da tortura. Foi mal. Não existe institucionalização da tortura. A tortura ela é feita, não é, nas sombras. Não é? À A tor... margem, inclusive, do sistema O sistema jurídico. Né? É ilegal. jurídico. Não é? É ilegal, inclusive, Tanto que com as leis da ditadura. Exato. Né? E aí, como é que você vai receber o financiamento disso? Da onde vem a grana? Muita dessa grana vem de particulares que, sob a alegação de temor, né, o perigo vermelho, vão bancar ali a tortura. Então, eu já deixo aqui minha opinião. Não tá. Para mim, foi um golpe civil-militar e, para mim, é uma ditadura civil-militar. E você, João? Fala Eu aí. tô muito, muito longe de poder ser capaz de debater esse assunto sobre o qual você é um especialista. João Daniel, E discordar. fala para os alunos, não tem noção. Teve uma vez que a gente ficou 2 horas discutindo se era república, como é que é? Se era como é que é? Período populista, república populista, se era república liberal, período de 45 a Houve 64. Você lembra uma disso? época em que a gente tinha mais tempo, né, cara? Mais É, tempo, mais eu não cabelo, né? tinha A filho, gente teve já. nem você. Não A tinha gente mais perdia horas para discutir isso. Então, para vai, vamos você ver, discutir. né? Em relação ao regime militar ou ao regime civil-militar, embora eu tenha uma certa simpatia pela visão de que tentar desculpar os militares ou botar menos conta dos militares, ela, do ponto de vista acadêmico, ela não se sustenta, e eu concordo contigo. Em primeiro lugar, porque no golpe em si, o Olímpio Mourão Filho ele estava, naquele momento, a serviço de um governo civil que havia se instituído em Minas Gerais sob a liderança de Magalhães Pinto. E ele liga. E ele liga para o Magalhães Pinto. Meio que pede autorização, né? Ele está a serviço do Magalhães. Então, ali é o exército agindo porque há uma legitimidade civil que foi concedida. Né? Talvez houvesse uma conspiração golpista para entrar em vigor no dia 4 ou no dia 5 de abril, né? Mas é o Magalhães Pinto que meio que é surpreendido pela decisão do Olímpio Mourão Filho, que liga e que se negocia e que conversa. Então, os civis estão presentes naquele momento inicial do golpe. E na hora em que ele chega no Rio de Janeiro, o Lacerda recebe todo mundo no Maracanã. Né? O Lacerda autoriza, manda prender, usa a polícia militar para isso. Então, mesmo no momento do golpe, os civis me parecem ter sido decisivos, embora, obviamente, os militares tenham sido protagonistas. E deixa eu só fazer um adendo, né? E antes teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é a população indo para as ruas falando, ó, tá tranquilo, né? Então esse movimento dos políticos tinha... Que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Não fui eu que fiz isso, mas você está comemorando o golpe de Estado, só pode ter sido. Eu não comemorei nada. Só pode. Tá, começa a falar da disso... marcha com a família por Deus pela liberdade, aí começa a pular fogos e tal, vai ser cancelado que nem o Daniel Arão, com certeza. Exato, daqui a pouco vão, né? Enfim, eu fiz um post sobre o Kissinger, ele já ia ser cancelado, porque, enfim, mas vou voltar. Então, 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo falando o seguinte, ó, autorizo o golpe. Então, aí, tá vendo? Falou, autorizo o golpe. Você faz a mãozinha assim, você faz a mãozinha, o negócio pula. Eu não vou nem botar o negócio. Não, toda Eu vez que você faz a vou parar com mãozinha, isso. Mas autoriza o golpe. Então, a população estava autorizando. Para mim, acho que não funciona. Não. Só está instalado no seu. Pois é. Esse negócio. Fazer a mãozinha assim, aí, para mim, não funciona. Agora fiquei até com inveja. Enfim, então, assim, quando a população autoriza o golpe, a população sai às ruas de São Paulo para autorizar, depois vem os políticos e os militares. Então, assim, tem toda... E aí, para melhorar, só eu estou te interrompendo, mas para melhorar, você tem os editoriais, né? Democracia salva, né? Viva a democracia, quando tem golpe. Então, vamos lembrar disso. E aí, agora, para fazer um contraponto a isso, né, ao longo do governo Castelo Branco, quando ainda havia algum tipo de contestação, se você fosse branco de classe média, né, que fala no mal do governo, então nos jornais, e aí pessoas que apoiaram, né, o Coni, o Carlos Castelo Branco, ou outros intelectuais que vão para os jornais falando, peraí, como assim, censura para nós? Isso é feio, né? Isso não dá e tal. Então ainda tem algum espaço ali. Aos poucos, os civis, e isso vale também para o Lacerda, por exemplo, e para vários outros, começam a perceber que eles estão perdendo espaço naquela ditadura com a qual eles foram coniventes e cúmplices. Né? Então, embora eu concorde com você que há, sem sombra de dúvida, uma conivência, inclusive na censura, na tortura e em vários outros aspectos, dos civis, depois que o golpe se estabelece, os militares adotam um protagonismo que é bastante espaçoso e que vai excluindo determinadas figuras importantes dessa conspiração civil no primeiro momento e eliminando elas. Não é? O Lacerda é o caso mais notório, não é? Daí o grupo lá de 66, não é? Que é a Frente Ampla. Então eu diria que é óbvio que os militares foram protagonistas, é óbvio que os militares lideraram, é óbvio que os militares, inclusive, excluíram os civis. Mas eu não posso deixar de concordar com você que, claramente,
desde da origem, é uma conspiração civil-militar e a participação dos civis foi, sem sombra de dúvida, decisiva e provavelmente não teria sido nem tão duradoura, nem tão bem sucedida desde o início se não tivesse participação civil. Só os militares sozinhos seria difícil conseguir viabilizar isso. Esse é um ponto. E eu queria que você falasse um pouco das suas pesquisas, do seu trabalho, da sua história com a ditadura militar, porque você, pelo visto, já gostava de ditadura militar antes de entrar na faculdade. Ao longo da faculdade, se aproximou do Daniel, fez uma graduação, uma monografia com esse tema e depois foi fazer um mestrado com esse tema. Então, se você pudesse contar um pouco sobre sua história Mas com a não, ditadura. a minha história com a ditadura não foi tão linear assim, né? Porque quando eu me aproximei do Daniel, eu era apaixonado por Angola. E aí eu trabalhava a Guerra Civil de Angola, né? E explicar, na verdade, trabalhar a participação cubana na Guerra Civil de Angola, na Essa foi a sua independência de monografia. Angola. Essa foi minha monografia de final de curso. Eu cheguei a fazer um mestrado, não, uma pós-graduação, História da África e do Negro do Brasil. Eu lembro. E aí o José Maria Nunes, que fez Nunes a Pereira. correção, Nunes Pereira, que era a grande referência do assunto, o Marcelo Bittencourt foi muito importante. E a ideia de voltar para trabalhar a ditadura no Brasil foi numa pelada. Numa pelada, conversando, não lembro com quem, acho que foi com o Luiz Antônio Simas. Eu estava por alguma coisa, alguém próximo, Digão. Por que você não estuda ditadura e futebol? Por que você não estuda futebol? Por que você não estuda ditadura e futebol? Eu falei, legal, né? Porque eu poderia juntar duas coisas que eu gosto, futebol e a ditadura. E a partir daí veio a ideia de trabalhar o Campeonato Brasileiro. Basicamente, em resumo, o que eu falo é o seguinte, que o futebol, e aí eu gosto sempre de trabalhar isso, o futebol foi usado pela ditadura militar, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Por exemplo, a Lívia Gonçalves, professora da UF, ela trabalha bastante como a seleção brasileira foi utilizada pela ditadura militar no discurso infanista. O Carlos Fico fala muito isso no Reinventando o Otimismo dele. Ele fala muito da propaganda, né, dos militares, mas ele também fala, né, da seleção brasileira. O Adgiovanni Santos, professor do Pedro II, ele tem um livro sobre o 6º centenário da independência. Ele também fala do uso da seleção de futebol. Mas eu vou trabalhar os times, né? Até porque eu tenho que confessar que eu detesto seleção brasileira, né? Eu não tenho nenhuma simpatia por seleção brasileira. Eu gosto de time, futebol de time. E aí eu fui lembrar que a criação do Campeonato Brasileiro acontece em 1971. Né? Sei que você nutre simpatias pelo Fluminense, que a torcida do Fluminense fala que o Campeonato Brasileiro começou em 1970, porque o Fluminense foi campeão em 1970, mas não. O Campeonato Brasileiro ele começa em 1971. E é um projeto dos militares. O Brasil tinha acabado de ser tricampeão do mundo em 1970, mas os editoriais falavam: o Brasil tem a melhor seleção do mundo, mas não tem o melhor futebol do mundo. Sequer temos um campeonato brasileiro decente. E aí o presidente Médici vai dar uma missão para o Jarbas Passarinho, que é: faça um campeonato de futebol. E aí ele, que era o ministro da Educação, mas na época ele tinha a CBD, Confederação Brasileira de Desporto, que unia comandava, era uma entidade brasileira que comandava todos os esportes. E a CBD, né, que era comandado por um militar, a CBD vai organizar o Campeonato Brasileiro. E qual era o grande empecilho? O grande empecilho era a dimensão continental do Brasil. Por que a gente não tinha um Campeonato Brasileiro até aquele momento? É muito difícil você fazer um Flamengo e Faixa do Amazonas, um Fluminense e Goiás devido às grandes distâncias. E, naquela época, os militares têm um discurso de integração brasileira. Vamos lembrar que é na época da Transamazônica, né, que os militares tinham um lema que era integrar para não entregar o Brasil. Então, era interessante, no discurso nacionalista, no discurso de integração dos militares, o Campeonato Brasileiro. Então, a CBD vai bancar as passagens para os 20 times que vão, né, compor o primeiro Campeonato Brasileiro em 1971, vencido pelo Atlético Mineiro, do nosso diplomata Ângelo. Eu sempre gosto de citar. Ângelo estava aqui. Ângelo estava aí? Esse é o maior atleticano que eu já conheci. Respeito muito ele. Me deu até um livro aqui sobre o milagre do Horto, né? Então, Ângelo é a figuraça. Sempre confundo, cara, o Ângelo e o Francisco. Eu encontro com o Francisco, chamo de Ângelo. Eu encontro com o Ângelo, chamo de Francisco. Eles são primos, né? São e primos. Passaram os dois primeiro e segundo lugar no Isso. concurso.
Isso, isso. Ele O foi o Ângelo meu é. antecessor aqui no Nabucco, era ele que dava aula de HPEB antes de eu entrar. Quem? O Ah, era Ângelo o Ângelo, era o não sabia, professor não. Não de sabia. HPEB antes aqui no Nabucco. Então, depois fala para ele que ele foi citado aqui como um grande torcedor do Atlético Mineiro. Então, eu vou falar como a ditadura foi importante para a criação do Campeonato Brasileiro e, posteriormente, para a ampliação do Campeonato Brasileiro. Por isso, o subtítulo Onde a Arena vai mal, o time no Nacional. Sai o Campeonato Brasileiro de 26 times para 96 em 1979. E por que ampliar o Campeonato Brasileiro? Para que você tenha mais times e assim você consiga usar o futebol para conseguir votos para a Arena em um momento que o regime carecia de legitimidade. Vamos lembrar disso. Os militares vão precisar, naquele momento de abertura lenta, gradual e segura, de votos para a Arena. Como conseguir votos para a Arena? Colocando o time no Nacional. E essa é uma crítica que vai ser feita aos militares. E vamos lembrar que, naquela época, o presidente da CBD, o Ricardo Teixeira, foi convidado a se retirar por, digamos assim, desvios, né, junto ao futebol brasileiro. Ele vai para a FIFA, né, e fala: você já está na FIFA, vai embora. E os militares fazem uma militarização da CBD. Os militares colocam o almirante Heleno Nunes como presidente da CBD, que é a vascaína doente, tanto que um dos CTs do Vasco até hoje é o almirante Heleno Nunes, e ele era um integrante da Arena da Guanabara. E aí a gente fala que tem uma maior politização, né, do Campeonato Brasileiro quando o Heleno Nunes entra na Que ano é CBD. isso? Não, Que ele vai entrar em 1974, tá? Geisel, né? Olha só, tem aqui, ó, algumas coisas que a gente passou. Primeira Copa transmitida ao vivo durante a ditadura também. Sim, foi a Copa de 1970, Ju, né? Cadê? Tem aqui, ó. Foi por isso que os militares elegeram o Flamengo como time oficial da ditadura. Ô, meu digníssimo, o Flamengo não ganhava porcaria nenhuma nessa época. O time do Flamengo era fraquíssimo. O Flamengo vai se construir ao longo da. Sim, o time do Zico vai se construir ao longo da ditadura. Agora, é, essa questão, o pessoal fala muito sobre essa questão de o Flamengo ser o time da ditadura. Isso daí é uma falácia, mas, enfim, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso. Vamos voltar então para além do futebol. Fala aí. Futebol é um tema muito importante, acho muito Inclusive, relevante. já vou fazer um convite. Sábado de manhã, lá na Livraria da 20, no centro do Rio de Janeiro, vou estar fazendo uma palestra junto com uma outra peso pesado em termos de ditadura militar, que é a Samantha Quadrati, da UF. Vocês vão falar de quê? A gente vai falar sobre futebol e ditadura militar. Inclusive, a gente vai estar com um jogador do Botafogo ex-jogador chamado Afonso. Era um atleta considerado rebelde, era um atleta que contestava o governo, foi um dos caras que lutou pelo passe, enfim, é uma figura que tem muito para contribuir com a gente. Então, você, Samantha e Afonsinho, Leonardo da Vinci, sábado. E tem mais que horas? Isso, sábado às 10 horas da manhã. 10 horas tá? da manhã. E tem uma ex-guerrilheira também, que eu esqueci o nome dela, que também vai estar lá. Ano passado eu participei de um evento que foi um dos eventos mais importantes da minha vida. Né? Também junto com esse grupo aí, que é um grupo político do Flamengo, eu fiz um debate com o irmão do Zico, que foi perseguido pela ditadura. O Zico teve um irmão que foi perseguido pela ditadura militar, que teve sua carreira abreviada, porque ele foi perseguido. E também apareceu a neta do Jango, estava mediando a mesa, e a Hilda Gargangel apareceu lá, porque era um evento para arrecadar fundos para fazer o busto do irmão dela lá no Flamengo. Foi bem legal. Mas sábado tá todo mundo convidado. Maravilha. Daniel, a gente tem aqui algumas perguntas, como a gente já tem quase 40 minutos de live, né? Vamos encaminhar aqui para algumas perguntas importantes, né? Fazendo aqui uma síntese do que a gente já falou, né? De temas que eu acho que são temas que são relevantes, né? Os temas mais próximos das questões identitárias em relação à ditadura militar e mulheres, ditadura militar e movimento negro, ditadura militar e os indígenas, ditadura militar e cultura e futebol, os aspectos relativos à política externa, né? E contar um pouquinho da sua trajetória e dos seus estudos em relação ao regime militar, em particular o papel do futebol, que dá sempre muito ibope. A gente tem 3 perguntas da Francilene, que fizeram perguntas aqui para o perfil do Nabucco, e que eu vou deixar elas para você responder de uma vez, e depois eu faço comentários às suas respostas. A Fran fez 3 perguntas. A primeira: qual a participação dos Estados Unidos no golpe?
tanto para a instalação quanto para a abertura depois, né? Ou seja, o papel dos Estados Unidos no início do golpe e no fim do golpe. E qual é a relevância desse tema para o concurso? Essa é a primeira pergunta dela. Vamos Tá? lá. Calma. Sobre a relevância para o Deixa eu fazer as concurso, 3 logo, aí você responde de não, uma vez, senão a gente não vai lidar. é melhor fazer aos poucos, senão eu vou esquecer. Porque são 6 ou 7 perguntas, eu não vou conseguir fazer todas. Se for assim, eu vou depois faço as outras, eu vou fazer em bloco, de 3 em 3, pode ser? Vai lá, pode. A segunda pergunta é: quais são os motivos e razões pelas quais alguns governos militares foram tão mais duros do que outros? E aí eu acho que você pode estar, ela pode estar perguntando tanto em relação ao Brasil em termos históricos, por que talvez o do Médici foi mais duro do que o do Castelo Branco ou do Figueiredo? Ou por que o da Argentina e do Chile talvez tenham sido mais duro do que a ditadura brasileira? Outra perspectiva. E a terceira pergunta é: quais são os fatos motivadores para a abertura, além dos direitos humanos, do Carter e das mudanças históricas no mundo? Ou seja, o que você consideraria aí que foi decisivo para os militares decidirem abrir? Vamos lá. Primeiro ponto, vamos tentar resumir aqui a questão dos Estados Unidos. Os norte-americanos foram fundamentais para o golpe, até porque você tinha um embaixador norte-americano aqui nos Estados Unidos, o Lincoln Gordon, que era o que a gente chama de, o Carlos Filtro chama de um Cold Warrior. Era um camarada que via comunismo em tudo quanto é lugar. Então ele entrou numa missão de tentar derrubar o governo João Goulart, ou o que o Carlos Fico fala é o seguinte: ele queria fazer do João Goulart um mau eleitor nas eleições de 1966. 66 não, 65, 1965. Ou fazer do Jango um mau eleitor, ou seja, não ter uma continuidade de uma linha de esquerda. Isso aqui, o que vai acontecer? A evolução dos acontecimentos faz com que, em março de 1964, o Lincoln Gordon, juntamente com seu adido militar, o Vernon Waters, os dois comecem a trabalhar junto ao Castelo Branco e alguns militares o golpe. Tá? Então, aquela ideia de tentar desestabilizar o governo João Goulart, inclusive bancando órgãos como o IPES, tentaram bancar também o IBAD. O IBAD foi proibido, mas você tinha uma série de militares, de deputados que estavam a soldo dos interesses norte-americanos, com o caminhar, o caminhar das questões, com o que vai acontecer no início de 1964. E aí eu vou usar também o Daniel Arão Reis Filho, uma radicalização por parte de setores de esquerda. Existe também uma radicalização dos setores de esquerda que vai precipitar muito os acontecimentos. Os norte-americanos vão ser decisivos. Lembre-se, o Carlos Fico tem um livro chamado O Grande Irmão, em que ele fala da Operação Brother Sun. Se as esquerdas resolvessem resistir ao golpe, os norte-americanos estavam prontos para ajudar os militares a fazer uma intervenção. O que eles tinham programado era um navio que estava vindo aqui para o Brasil com suplementos para os militares resistirem às esquerdas, implementarem um golpe. Não foi preciso, porque o João Goulart optou por não ter derramamento de sangue. Então, os norte-americanos foram importantes na preparação, no momento do golpe e posteriormente, porque os norte-americanos reconheceram o governo ilegítimo do Ranieri Mazzilli. Vamos lembrar disso. E na abertura? Então tá, mas só para fechar. O golpe coloca o presidente do Congresso no poder. Depois, você tem uma eleição indireta que coloca o Castelo Branco, beleza? É o AI-1 que convoca as eleições indiretas. Inclusive contra a vontade de metade do Exército Brasileiro, que optava pelo Costa e Silva, e aí uma briga interna também. Você tem aquela discussão entre moderados e linha dura, né? Mas, o papel inicial dos americanos é inequívoco, né? E você concorda que houve um papel decisivo, importante, dos Estados Unidos e da política externa americana para o processo de abertura brasileiro? Foi importante, sim. Quando você tem a eleição do Jimmy Carter, segundo a Mônica Rich, é um momento de maior distanciamento entre Brasil e Estados Unidos em termos de política externa. Para ela, não é a PEI que gera o afastamento, mas sim a chegada do Jimmy Carter e o discurso dos direitos humanos. Tem um livro que é muito legal e que eu recomendo, sobre a visita do... O próprio Matias Spector fala muito sobre a visita do Jimmy Carter ao Brasil, do governo Geisel e dos atritos que existem.
Mas existe um livro que fala sobre a Igreja Católica se afastando dos militares durante aquele momento ali e a importância da visita do Jimmy Carter. Não vou lembrar agora. Mas fala bastante de como a Igreja Católica vai se afastar e como o governo de Jimmy Carter vai estimular isso. Então, sim, sem dúvida nenhuma, o governo do Carter foi um governo muito importante para que você tivesse um isolamento da ditadura brasileira ou das ditaduras latino-americanas num cenário internacional. Sem dúvida nenhuma, isso foi importante, até porque é legal lembrar que é um momento de maior aproximação entre Estados Unidos e União Soviética em termos de Guerra Fria. Então, o discurso não é de temos que combater o comunismo, ele não ganha respaldo na política externa, porque é um momento de aproximação entre as duas superpotências. E por que alguns governos militares são mais duros do que outros? Vamos lá. Existe uma crescente em termos de repressão. Né? Então, por exemplo, o governo do Castelo Branco, você tem o AI-2. O AI-2 ele já acaba com todos os partidos que existiam até então e vai instalar o bipartidarismo. Mas, a partir de 1968, né, e a bomba vai explodir na mão do Costa e Silva, fica claro que, não era democracia, não era revolução, e principalmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. O projeto do Roberto Campos, avô, né, de comprimir os salários, vai afetar diretamente o arrojo salarial e as medidas econômicas de ajuste da ditadura afetam diretamente os trabalhadores, que vão iniciar uma série de greves em 1968, a greve de Contagem de Osasco são as mais importantes, e a partir dali a sociedade civil começa a protestar. A sociedade civil vai às ruas. Então vão os operários, vão os estudantes, vai a classe média, todo mundo protestando. E na medida em que esses militares começam a ser cada vez mais afrontados pela sociedade civil, o regime se fecha ao final de 1968 com a AI-5. É durante o governo Médici que nós temos o auge da repressão, né, aqui no Brasil. Agora, o Médici ele vai reprimir tanto que chega um momento que não tem mais esquerda para combater. Né? E não tem mais esquerda, não tem mais regime. Tanto que os caras, no governo Geisel, os caras vão massacrar o PCB. Partido Comunista, é verdade. Exato. É um massacre. Que nunca pegou em armas. É uma coisa só para você legitimar a manutenção do aparato repressivo. É isso. Então, assim, chega um momento que você não tem mais legitimidade do regime. Agora, por outro lado, com o governo Geisel, você tem choque do petróleo, crise econômica e uma crescente insatisfação da sociedade civil. A sociedade civil foi fundamental para, né, digamos assim, derrubar o regime. Então, você tem a ABI criticando, você tem a OAB criticando o regime. Aqueles atores, a Igreja Católica, aqueles atores que outrora apoiaram os militares, são os mesmos atores que no final da década de 70 vão tirar a legitimidade do regime, o regime vai ter que abrir. Essa é a próxima pergunta, uma pergunta da Cristal. A Cristal faz a pergunta assim: pensando que a maioria das questões do período são sobre política externa, né, questões do regime militar em geral são sobre política externa, né, no curso, eu perguntaria se tem algum tema, além da PEB, que poderia estar recebido mais atenção em termos historiográficos e que pode ser relevante pensando nos estudos do CACD. Acho que um pouco a gente já respondeu isso, né, falando de temas como os indígenas, as mulheres, etc., mas eu diria que aspectos institucionais também são muito relevantes. Essa é a minha opinião, né? Então, acho que a questão, por exemplo, do STF, com esse livro, né, Tanques e Togas, ou a questão, por exemplo, da luta das mulheres pelo movimento de anistia, né? Que é inicialmente um movimento das mulheres, né, liderado por Dona Terezinha Zerbini, casada inclusive com um general, e que vai forçar a barra e conseguir articular de maneira muito bem interessante com o apoio de setores da Igreja Católica para viabilizar a aprovação de uma anistia, que obviamente não foi a anistia que eles propuseram, que era uma anistia ampla, geral e restrita, mas uma anistia meio escrota, né, que envolvia inclusive os crimes conexos que liberava a cara dos militares. Esse é um tema que eu acho um tema bem interessante assim, para a prova, assim, a questão da anistia. Por que isso? Porque já tinha tido uma anistia em 45, defendida por militares, né? O grande nome da anistia em 45 é o pai do próprio general Figueiredo. Então, o general Figueiredo é filho do Euclides Figueiredo, que foi perseguido pelo Vargas nos anos 30, e que, quando volta, é deputado constituinte em 46, e que era o cara que estava propondo a anistia generalizada lá nos anos 40. E o filho dele vai ser o cara que vai aprovar a lei da anistia como ditador
aí a anistia dos militares. Isso eu acho muito rico. E o que é óbvio, né, que agora está tendo uma discussão, e aí agora é a direita que está defendendo, a anistia da galera que foi fazer cocô na mesa do Xandão, que arrebentou porta, que quebrou tudo, que destruiu Portinari, que estava fazendo oração para pneu e para alienígena, etc. Então, essa questão da anistia é uma questão muito atual, embora, obviamente, num signo político e ideológico completamente diferente. Então, eu acho que o tema da anistia também é um tema muito importante. Um último tema que eu acho bem importante e que poderia ser cobrado na prova é que a banca tem dado atenção a temas de história cultural. Você tem tido nos últimos anos questões de história cultural sobre o Império, história cultural da Nova República, história cultural da Era Vargas, história cultural da Semana de Arte Moderna. Pelo menos 3 vezes caíram temas, né, de história cultural. Eu diria que não caiu ainda nenhum tema sobre a cultura do regime militar, e a cultura do regime militar, ela é muito rica e muito próspera e muito estudada. Muito estudada. Isso vale para artes plásticas, isso vale para música, isso vale para cinema. E em cada um desses campos, isso é uma coisa muito rica. O principal especialista sobre temas de cultura do regime militar é o professor da USP, Marcos Napolitano, que escreveu um livro chamado O Coração Civil. Mas o Marcos Napolitano, sobre a cultura do regime militar, né, que é um livro excelente, eu tenho aqui. E o Marcos Napolitano tem também um livro chamado 1964, que é um resumo sobre a história da ditadura. Então é quase como se fosse um manual de ditadura, escrito por um dos maiores especialistas, e que tem 2 capítulos de história da cultura dentro desse livro, e que serviria aí como síntese. Essa é a minha opinião de coisas que eu acho que são quentes aí, mas você pode falar o que você acha. Só lembrando 2 coisas aqui, que você pode fazer um diálogo também entre o movimento da anistia e o que estava acontecendo em Portugal. Vamos lembrar que a anistia ela veio muito forte, né, de brasileiros exilados em Portugal, e no final da década de 70 você tem um governo de esquerda em Portugal. Quem estava no poder era o Mário Soares, que era um socialista, e ele vai dar abrigo para esses brasileiros promoverem uma série de protestos, tendo inclusive um brasileiro muito ilustre em Portugal e comandando isso daí, que era o Leonel de Moura Brizola. É aí, inclusive, que o PDT vai fazer uma aliança com a social-democracia europeia e tudo mais. Então, o movimento ele ganha muita força em Portugal. Eu acho que esse diálogo poderia muito cair, bem lembrado, tem né? razão. Outro livro que me ocorre agora, que eu acho que pode ser muito útil, que obviamente pega o período que vai desde os anos 40, né, e que passa principalmente pelos anos 50 e 60, mas que é, para mim, o melhor livro de política externa sobre relações Brasil-Portugal e Brasil e África, que é o livro do Jerry Dávila, O Hotel Trópico, que é, cara, um negócio assim sensacional de bom. Assim, o Jerry Dávila, eu acho que é professor de Yale ou de uma dessas universidades da Ivy League americana. Eu gosto muito desse livro. Esse livro está traduzido em português, Hotel Trópico. E ele pega a parte do regime militar nas relações com Portugal e nas relações com a África, chegando, inclusive, a tratar dessa fase que você falou, que o Adjovani escreve também, que é os 150 anos, e a comemoração bizarra na qual, em abril, o presidente de Portugal traz o corpo de Dom Pedro I para o Brasil. O corpo de Dom Pedro I roda o Brasil inteiro, não é, no meio do campeonato de futebol, e depois volta para ser enterrado em São Paulo, com a presença do Marcelo Caetano no Brasil, em 72, né? Em 7 de setembro de 72, com a presença do Marcelo Caetano. Então, é um fenômeno de 2 ditaduras se auto-celebrando ali. Então, acho que isso é bem importante mesmo. E vamos lembrar que o pessoal achava, né, os militares tinham certeza que o campeonato, a Taça Independência, que vai ser disputada no Brasil inteiro, seria a maior atração. E, na verdade, a chegada do corpo de Dom Pedro. Galera saía às ruas para ver a chegada de Dom Pedro. E eu estava conversando com meu sogro outro dia desse, e ele falou para mim, eu lembro exatamente quando eu fui receber o Dom Pedro na Quinta da Boa Vista, e ele falou que a mãe dele fez o seguinte discurso para convencer todos os filhos aí. Isso é um momento histórico no Brasil, vocês sempre vão lembrar disso. A galera... e não esqueceu, né? Cara, não esqueceu. 52 anos depois ele lembra. Qual é o nome do seu sogro? Que eu só sei do Marcelo Bonfim. Um abraço aí para o Marcelo Bonfim, que lembra de Dom Pedro I chegando na Quinta da Boa Vista. Tem uma foto sensacional na história em quadrinho que eu escrevi lá para o consulado de Houston, né, sacaninha desse episódio, né, em que as crianças voltam no futuro e ao invés de encontrar Dom Pedro, encontram o Tarcísio Meira, que está fazendo o filme, né, em 72. Tem essa cena, né? E essa cena é muito legal. Se vocês derem um Google e procurarem, ou na hemeroteca, ou nos jornais da época, vocês vão encontrar a foto do corpo, do caixão de Dom Pedro I, sendo recebido por Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II está uma estátua na frente do Palácio da Quinta Boa Vista, e o corpo de Dom Pedro I chegando com a bandeira do Império em cima.
celebrado pela ditadura militar e escoltado pelo Marcelo Caetano. É um negócio realmente que desafia a própria realidade, né? Um negócio quase que pode E eu sempre gosto de lembrar que quando eles foram colocar o Dom Pedro I no mausoléu, entalou. foi o grande exemplo, o grande evento. Vamos trazer o Dom Pedro e colocar ele no mausoléu, porque o mausoléu já existia. Já. Né? Vamos lembrar Porque que a a Dona Leopoldina estava Leopoldina já desde estava 22, lá. desde o centenário. O corpo dela veio Então, antes. aí, quando foram colocar, descobriram que o caixão era 8 centímetros maior do que o local. Então, o Entalou. corpo só vai ser com talo. Olha isso, gente. Olha que coisa ridícula. Cara, pior é eu Né? ter que explicar Essa é a história logística, tá? em espanhol, porque eu falei sobre isso em Cuba, quando eu fui a Cuba falar sobre a independência, do artigo da historiografia, eu contei essa história, né? Naturalmente, uma história bizarra. E os cubanos morrendo de rir. Eu não sei se eles estavam rindo do meu portunhol tosco e não estavam entendendo porra nenhuma, né? Porque eu não sabia como é que falava caixão. Aí depois eu aprendi ataúd. Ataúd. E aí enterrar, como é que é mausoléu, é difícil, né? Mas eu acabei conseguindo me comunicar lá. Mas isso é muito interessante. Acho que mausoléu do Che lá, cara. Tem um mausoléu do Che. Chegou a visitar? não, fui só Tentou, não? no Museu da Revolução de Fora. Bem, Vai. e aí, então, essa palestra que eu dei vai contar essa história muito louca, né, do ataúde internado, entupido, entalado lá em 75. Que outros temas você acha que podem ser interessantes para serem cobrados no concurso EACD Assim, fora da política externa? vamos lembrar que a questão da Embrafilme já caiu, né, em uma questão de TPS. E vamos lembrar que hoje em dia um dos protagonistas da política externa brasileira é o Celso Amorim, Filme no final do regime militar. que foi presidente Perfeito, da tem razão. Embrafilme. Embrafilme é Então, um tema interessante. esse é um bom ponto para a gente falar. Aliás, esse filme que você citou do Reginaldo Faria é o filme que fez ele sair. Sim. Para frente Brasil, para frente Brasil? Sim, para frente Bye Brasil, eu acho. Bye Brasil. Não, Bye Brasil é um outro que fala sobre as pessoas girando o Brasil e tudo mais. Não, é para frente Brasil mesmo. Deixa eu só conferir aqui. É um filmaço, cara. Assim, É um claro, filme gente, muito bom. mas é um filme muito bom. crítico ao regime que tu fica chocado. Claro, Se eu não me engano, ele é de 1983, tá? Por engano, ele vai ser torturado por engano, porque ele Isso. parecia com alguém. Reginaldo Faria. Muito interessante. Ele é um filme de 1982, Pra Frente Brasil. E tá? foi o filme que foi financiado pela Embrafilme e que levou à queda do Celso Amorim da Embrafilme. Ele saiu, ele era presidente da Embrafilme. Ele tem 4 filhos, 3 cineastas. Sim. É um tema interessante mesmo, tem razão. Poderia ser cobrado na prova, tem razão. Que outros temas você acha legal? Já caiu também a questão de Angola, né? Da Braspetro e da influência do Brasil na independência de Angola e depois como o Brasil vai ter uma relação econômica muito próxima do regime de Angola. Então, isso daí que já caiu. Esse diálogo atlântico, né, já foi cobrado. E aí é aquilo. Se a gente for refletir o que está acontecendo em termos de política externa, esse diálogo sul-sul ele pode voltar a ser valorizado e essa aproximação do Brasil com a África. Vamos lembrar que o Sombra Saraiva ele fala que o Brasil ficou afastado do continente africano, do acordo com Portugal em 1825 até em 1974, então ele fala de praticamente 150 anos de afastamento com relação à África. Então, esse retorno à África pode ser muito interessante. Muito interessante. Do Mário Barbosa e tudo mais. Então, aí você junta as suas duas paixões, né? O ditadura militar com Angola. É o momento que ele se encontra, os seus afetos todos. Mas antes tem o tour do Mário Gibson Barbosa na África. Na África, é verdade. Então, o Jerry Dávila fala sobre isso no livro Até o Tópico, que eu acho, para mim, a melhor biografia sobre esse assunto. Então, é uma coisa que a gente pode falar. Agora, só para perguntar para você, Daniel, os alunos sempre me perguntam isso, então vou fazer a pergunta para referência no CACD. João Daniel, se você fosse aluno e caísse alguma coisa sobre ditadura civil-militar, como você escreveria numa prova de terceira fase? Eu escreveria civil-militar, ditadura civil-militar. Eu ia optar por escrever ditadura civil-militar. Eu acho que, embora esse debate apareça, eu acho que esse tema já é mais ou menos consensual em relação à bibliografia que as pessoas estão lendo. Assim, né? Os autores principais e tal. Eu acho altamente improvável isso. Mas é claro que dá para escrever isso de maneira através de eufemismos. Né? A pessoa pode, né, desde que não escreva revolução. Eu já vi várias provas, porque esse tema caiu ano passado. Ano passado caiu um tema sobre abertura. Uma questão de abertura. Foi a nota mais alta da terceira fase nas duas correções, mas caiu na abertura.
Então, o tema da abertura, por exemplo, é um tema importante. O tema dos partidos políticos, por exemplo, na ditadura, é importante. A I2, né, a Arena MDB, depois, quando a Arena MDB voltam, na década de 79, a lei orgânica dos partidos, é outro tema que eu acho forte. Né? As heranças do nosso regime político hoje, né, o Celso Rocha de Barros diz que o regime partidário brasileiro não é um novo regime partidário brasileiro de 79. Eles são os escombros do velho que sobrevivem, porque os dois principais partidos do velho se transmutam em os dois principais partidos do novo, né? Que é o PMDB, que era o antigo MDB, e o PDS, que era a Arena, e que vão ter essa hegemonia. Então, né, o regime não foi destruído, né? Ele foi simplesmente transformado, ao contrário do que acontece no Chile, na Argentina, etc. E os partidos anteriores não voltam, porque o PTB da Nova República não é o PTB do Vargas, né? E os outros partidos todos acabaram, desapareceram. Então, o regime partidário realmente acabou antes. A ditadura ela viveu uma transformação e o legado dela persiste. Né? Agora está se discutindo em ter um museu da ditadura, né? E vários desses temas, dessas temáticas estão sendo discutidas. Né? Tem a própria Comissão da Verdade, né? Que deu tanto problema com os militares no governo Dilma e que é objeto de pesquisa. Teve até colegas nossos, né? O Pedro Teixeirense, por exemplo, que tem um livro que foi premiado recentemente. Ele me mandou o livro dele aqui, né? Que foi premiado pela Unbox e ganhou prêmios, né, por conta dessa pesquisa. Então, eu diria que a questão dos partidos também é bem relevante, como um outro tema. Mas eu escreveria a ditadura civil-militar sem nenhuma dúvida. Tem uma última pergunta aqui, Vamos Daniel, lá. acho que para a gente se encaminhar para o final, que é o Ian Fraga. O Ian Fraga... Não, mentira, tem duas perguntas. A do Alexandre Almeida, que pede indicações de livros. Só o que a gente fez nesse negócio A foi ficar gente falou indicando longo, livros. né? Falou de vários Marcos livros Napolitano, Carlos Fico, Rodrigo Pato de Samota, Daniel Arão Reis Filho, Jerry Dávila, Lívia Magalhães, Adi Giovanni, Daniel Araújo dos Santos e várias outras obras aí. O próprio Marcos Napolitano no livro dele de 64. João Daniel de Almeida. Esse aí não escreveu merda nenhuma. Escreveu Mas tá lá. outra pergunta é do Ian Fraga. Pergunta se você pode falar sobre o Partido Integralista. Ele era grande, tinha muita força na ditadura militar? Não, então, o Partido Integralista, ele oficialmente, né, a AIB, né, a AIB, ela acaba quando você Em 38, em 38, quando Vargas quando você, fecha. não, 37, né? Que é quando tem a Constituição. 37. É, Não, quando, 78. quando vem a Ah, Constituição, é porque é a Constituição que estabelece o apartidarismo, né? é um decreto logo depois da Constituição, mas só entra em Isso, vigor em 38. isso. Em 38 é que oficialmente vai acabar. O que vai acontecer é que o nosso digníssimo Plínio Salgado vai para a Europa e aí depois, quando ele volta, isso é bem interessante, né? Ele vai ser uma figura muito importante nas eleições de 1955. Ele vai criar um partido que é o Partido da Representação Nacional. Né? E esse Partido da Representação Nacional, inclusive, tira muitos votos decisivos do candidato da UDN, né? E depois o pessoal diz, inclusive, que ele vai negociar, né, cargos com O Juscelino. Juscelino Kubitschek e tudo mais. Então, esse Partido da Representação Popular, e era PRP, né? Então ele pega a sigla do PRP para conseguir ter algum tipo de adesão nas eleições. É um partido que ele consegue 8% dos votos. É muita Você tem noção coisa. como é que um golpismo... Né? Surreal. 8% dos votos é absurdo, muita coisa. Bom, hoje em dia tem mais ainda, né? Mas na época, 8% dos votos eram suficientes para o Juarez Távora ter ganho, porque o Juarez Távora teve 35, Exatamente. Né? Teve 30, então foi 5% de diferença. Se esses 8% dos nazis, dos integralistas, fosse para o Juarez Távora ganhava as eleições com 40% A gente contra 30%. sempre fala isso. Agora, só lembrando, tá? Esse Partido da Representação Popular, ele é um dos partidos que vai acabar com que vai acabar com a I2. Com a I2. E aí o Plínio Salgado, que foi uma das figuras que apoiou o golpe, que estava lá, ele vai entrar para a arena. Tá? Então, seria o Plínio Salgado como uma representação, digamos assim, do que é o integralismo brasileiro. Ele é um camarada que vai estar muito presente, vai estar dialogando com a ditadura militar. Outra figura que é um autoritário notório é o Francisco Campos, que é um camarada que também foi importante para que você tivesse os atos institucionais e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem legal para a gente lembrar. Beleza?
tá? Querido, vamos então começar aqui a encerrar nosso processo. A gente já está 1 hora falando, eu acho que falamos de coisas muito interessantes e muito ricas. Só uma observação. Hoje em dia você tem a Frente Integralista Brasileira, tá? Só que essa Não Frente Integralista ela foi criada em 2004. É bem mais recente. preferia que você não lembrasse dessas coisas aí, vai que. Queria que você desse aí suas palavras finais, falasse um pouco, né, de coisas que você quiser e aí encerrasse para a gente concluir. É, só Dicas para finais fechar, para o CSDista sobre o regime militar brasileiro. a Belle de Jour falou aqui, professores, já é correto afirmar que o investimento dos Estados Unidos nas ditaduras latino-americanas é uma influência da Maria, Guerra direto do Fria? Espírito Santo. Um É. abraço para o Espírito Santo, Maria. Então, olha só, é claro que sem dúvida nenhuma você tem ali, como quando eu falei do Lincoln Gordon como um Cold Warrior, é justamente isso, né? Vamos lembrar que os norte-americanos tinham aquela ideia de aliança para o progresso, mas a aliança para o progresso estava gastando um dinheiro, né? Então vamos acelerar isso daí, vamos desestabilizar governos progressistas de alguma forma e apoiar governos próximos aos Estados Unidos, né? E fazer ali um cinturão de segurança na América Latina, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, é isso, eu acho que foi um prazer. A gente pode voltar, né, e fazer outras lives pelo Nabucco. Fluiu rápido, nem parece que a gente está aqui há 1 hora. E foi ótimo, João. Deixa aí tuas últimas palavras, que você já está acostumado com live. Eu sou fraco nisso. As últimas palavras. Não, eu espero que não sejam as últimas palavras, cara. Eu ainda pretendo viver muito. Mas, realmente, para quem está acostumado a ficar batendo papo, né? Da Barra até o Meia, de Botafogo até o Meia, de Laranjeiras até o Meia, né, por décadas e décadas, conversando sobre todos os assuntos mais malucos possíveis e parando para comer esfirra no Habib's, como a gente fazia 25 anos atrás, até que essa live foi super rápida. O cara tá falando aqui, ó, Provocação do Flamengo. zoação, que isso, rapaz? Tem que ter provocação. Sem isso, não tem graça. Beleza? Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo que estava aqui, quem mandou perguntas antes pelo pessoal do Nabucco, quem mandou perguntas agora, quem assistiu um pouquinho, quem entrou atrasado e saiu depois, quem entrou depois e ficou até o fim, a Juju, que está aqui desde o início, né, abrilhantando com seus comentários sobre todos os assuntos. Um beijo para você, Nefertiti, e era isso que a gente ia dizer. Sempre um enorme prazer estar com o professor Daniel. Espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes que a gente se encontre para falar sobre história, que é uma coisa que nos une, que é o nosso amor incondicional aí pela musa da história. Um abraço, gente. Tchau, tchau.